Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Vemos, Senhor, que o Senhor está aqui bem presente, Senhor. Está aqui, Senhor, é o teu filho, Senhor, que vai trazer a mensagem, Senhor, a tua palavra, pão, Senhor. Aquela tua palavra que sacia a nossa fome, que mata a nossa sede, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que venha ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Usa a tua filha, Senhor. Usa de vaso, Senhor. Como sempre tem usado, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E a igreja se alegre, porque vem que é melhor nesta noite agora que a palavra do Senhor. Ela vem para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu comprometo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abre tua Bíblia no livro de Ruth. Glória a Deus. Primeiro. Aleluia. Enquanto os irmãos encontram a palavra no livro de Ruth, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. E como temos a parte que eu assumo essa tribuna, ao pastor dessa igreja, ao meu esposo pela confiança, e a cada um dos irmãos que estão intercedendo por mim nessa noite. Que eu possa ser um instrumento de Deus para a tua vida, amém? Ruth, capítulo 1, vamos ler apenas 2 versículos nessa noite. O versículo 16 e o 17. Deus te glória. Aleluia, louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aleluia, Jesus. Disse, porém, Ruth: Não me insistes ou me insiste para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que eu morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se de outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou estar louvando o Senhor. Deus te glória. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado, santo e bendito, Obrigado, meu Deus. nome do Senhor. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando uma promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, louvado seja Deus. Que possamos derramar diante do Senhor, aleluia.
grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és o Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Louvado seja Deus. O que seria de nós, se nós não estivéssemos aos pés da cruz, onde derramamos nossas lágrimas e sabemos que o Senhor, Ele é fiel para acolher a cada uma delas, e elas são preciosas para o Senhor, amados. Talvez para aqueles que têm contemplado as suas lágrimas, elas não sejam preciosas para o homem, mas para o Senhor elas são preciosas. E Ele escolhe a cada uma delas. Aleluia, louvado seja Deus. E hoje, com um culto em homenagem ao Dia das Mães, eu fui estudar a palavra do Senhor. Tentei, convidar outras irmãs para estarem ministrando aqui, para que vocês ouvissem uma palavra de uma pessoa diferente. Mas, infelizmente, aquelas ao qual eu recorri já tinham compromisso. Então, coube a mim nessa noite trazer a palavra, amém? E quando eu fui pensar e estudar a respeito de uma palavra voltada, para o tema, voltada para as mães. E tem muitas mães, na palavra de Deus, muitas mulheres corajosas, muitas mulheres que enfrentaram lutas, provas para alcançarem a maternidade, outras enfrentaram lutas e provas para manter os seus filhos seguros. Eu pensei, e eu meditando com o Senhor, eu me lembrei de Ruth. Porque o plano de Deus sempre foi família. O propósito de Deus nunca foi que o homem nem a mulher estivesse só, O propósito de Deus sempre foi a família. A igreja começou em lares, acabou tomando a proporção que tem hoje. Mas a igreja começou dentro dos lares, E hoje se faz muita falta, Aqueles cultos domésticos, E não só o culto doméstico, a igreja fazia nos lares, mas os cultos domésticos as famílias faziam, Aquele tempo de estudar a palavra de família, aquele tempo de louvar hinos ao Senhor em família, Isso, infelizmente, tem se perdido ao longo dos anos. E aqui nós vemos a história de Ruth e de Noemi. E a palavra de Deus nos diz então que Noemi morava em Belém,
com seu esposo Elimeleque, com seus filhos. E a Bíblia vai nos dizer que chegou a escassez daquele lugar. E então Elimeleque, junto com a sua família, decidiu procurar um outro lugar para viver, né? Um lugar onde não houvesse fome, onde não houvesse escassez. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão até Moabe. E que chegando em Moabe, coabitaram ali muitos anos. E a Bíblia vai nos dizer que seus filhos cresceram e eles tomaram para si mulheres moabitas. E depois que seus filhos casaram, passaram-se ainda 10 anos naquele lugar. E, por vontade de Deus, foram recolhidos tanto Elimeleque quanto os seus 2 filhos. A Bíblia não nos diz que havia pecado. A Bíblia não nos diz que foi um castigo para aquela família. A Bíblia só nos diz que aprove o Senhor recolher aqueles homens. E ficaram então a mãe, Noemi, viúva, e as 2 noras, né? Orfa e Ruth, viúvas também. E por 10 anos aquelas mulheres foram casadas com aqueles homens. E por A ou B não geraram filhos. E aqueles homens morreram. E junto com eles talvez a esperança de ter uma família. E a palavra de Deus nos diz que chega até Noemi, que já não havia mais escassez em Belém. E ela decide voltar àquele lugar. Alguém que saiu de lá com os braços cheios, agora volta de braços vazios. E a Bíblia vai nos dizer então que Noemi olha para suas noras e ela despede-as e diz: volta para tua casa, para tua família. Vocês ainda têm a oportunidade de constituírem família. Eu não tenho mais. Eu talvez esteja fadada a morrer sozinha, abandonada, sem ninguém. Mas vocês são jovens. Não preciso eu colocar a cargo de vocês o meu sofrimento, a minha dor, o meu destino. E a Bíblia vai nos dizer que a princípio as 2 decidem ir com Noemi. Mas aí, a caminho, uma delas pensa melhor. Não estou dizendo que ela era ruim e nem que ela era pior do que a Ruth. Ela apenas não fazia parte do propósito que Deus tinha na vida de Ruth. E a palavra de Deus vai nos dizer então que Orfa se despede de Noemi e decide ficar com a sua família. Mas Ruth se agarra a Noemi. Ela olha para Noemi e diz assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você morrer, eu morro. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? E Noemi olha para aquela mulher e diz: filha, eu não tenho mais filhos, eu não tenho marido. E ainda que eu encontrasse o esposo e coabitasse com ele, esperaria você os anos dessa criança nascer e crescer para ser o teu esposo? E ela insiste e diz: não, eu vou contigo. Não me importa se você não pode me dar uma família. Você é a minha família. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que elas voltam para Belém. E foi a primeira vez na Bíblia que eu vi alguém mudar o próprio nome. E a Bíblia vai nos dizer que ela se chamava Noemi. Noemi quer dizer delicada, preciosa. E quando ela chega naquele lugar, ela olha para aquelas pessoas, ela diz: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amada. Aleluia. E aquela mulher vai até aquela cidade, né, irmãos? E quantas vezes, né, o Senhor tem nos dado um propósito. Aleluia! O Senhor tem nos dado um ministério. O Senhor tem nos dado um projeto. E aí, às vezes, a diversidade faz com que a gente queira trocar o nosso nome, né? Desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós mesmos nos sentenciamos a ser algo, quando o Senhor tem poder de mudar a minha e a tua história.
Eu creio, Jesus. E assim como Noemi, eu também lá atrás um dia achei que a minha vida tinha acabado, que a minha história tinha acabado, que eu estaria fadada a viver sozinha, que não havia dias de alegria para mim. Mas o Senhor alegrou o meu coração. E o Senhor preparou o meu esposo, e o Senhor preparou alguém que cuida de mim, que zela da minha vida. E eu sou muito grata ao Senhor. E o Senhor, Ele sempre chega no momento certo, na hora certa. Quando muitas vezes até nós mesmos, né, damos a última palavra para a nossa vida. Não, acabou. Que não tem mais jeito. A partir de hoje eu vou ser chamada tristeza, amargura. E o Senhor olha para mim, para você e diz: esse não é o meu projeto. E a Bíblia vai nos dizer então, amadas, que elas chegam a Belém, olham para Noemi. Noemi diz: não me chama mais de Noemi, que agora eu sou amarga, me chama de Mara. E a Bíblia vai nos dizer que Ruth vai colher espigas na plantação de alguém. E a Bíblia nos diz que quando ela está colhendo aquelas espigas, o dono daquele lugar vê Ruth naquele lugar e ele chega para conversar com ela. Eu acho muito bonito quando ela fala para ele assim: quem sou eu, uma estrangeira, para que você olhe para mim e para que você me permita, né, colher no meio da tua plantação? Quem sou eu? Você já falou isso para Deus? Senhor, quem sou eu para que tu possas fazer isso por mim? Para que o Senhor me ouça, para que o Senhor trabalhe na minha vida, né? E para o Senhor nós somos preciosos. E a Bíblia vai nos dizer então que aquela mulher que não era de Belém, que era estrangeira naquele lugar, já tinha uma fama ali. E a Bíblia nos diz que Boaz olha para Ruth e fala para ela que a fama dela chegou até ele, que ela era uma mulher virtuosa, que ela era uma mulher que ela não abandonou a sua sogra para morrer sozinha, para perecer sozinha. E quando eu estava examinando as escrituras, não só a respeito de Ruth, mas também a respeito de Noemi. E Noemi, amados, ela pregou para Ruth no meio da escassez. Ruth não conheceu um Deus de provisão na vida de Noemi. Ruth não conheceu um Deus de prosperidade na vida de Noemi. Ruth não conheceu um Deus de fertilidade. Ruth não conheceu um Deus de vida. Quando ela conviveu com Noemi, foi em tempos de perda. Ela conheceu uma mulher que saiu da sua terra porque havia escassez. Ela conheceu uma mulher que, com o passar dos anos, ficou viúva. Ela casou com o filho dessa mulher e ela não gerou filhos. Glória! E esse homem morreu. Então, o Deus que Noemi apresentou para Ruth não foi um Deus de vitória. Não foi um Deus de bonança na vida dela. Na vida dela não aconteceu. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que ela abria a boca para falar para o Senhor, do Senhor, ela dizia: Ele não fez por mim, mas Ele faz. Ele não está, talvez, agindo na minha vida, mas Ele age na vida. Ele talvez não operou um milagre no teu ventre, mas Ele fez estéreis ser mãe de filho. Porque ainda que Ele não faça na minha vida, Ele é. Ele faz. Ele pode. É lindo demais, igreja, o testemunho dessa mulher, que quando chega naquele lugar ela diz assim: me chame de amarga. Mas eu acredito que em momento algum ela culpou o Senhor. Em momento algum ela deixou de acreditar que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é provedor e que Ele pode todas as coisas. Porque se ela não tivesse apresentado
um Deus fiel, um Deus poderoso, Ruth não largaria os seus deuses para servir o Deus de Noemi. Porque ela mesmo diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que fé é essa? Ruth não contemplou nenhum milagre na vida daquela mulher. Pelo contrário, saiu de um lugar de escassez, veio procurar melhora e por fim perdeu o marido, perdeu os seus filhos e acabou retornando para o lugar Belém. Se nós fizéssemos uma analogia para as nossas vidas de hoje, Belém era o lugar onde Deus estava. Belém poderia ser comparado à igreja, né? E ela não estava dentro da igreja. Ela não estava no meio do seu povo. Ela não estava no meio das adorações. Ela não estava no meio do sacrifício. Mas o Senhor estava com ela. Deus estava com ela. Aleluia! Em todo tempo ela foi uma serva fiel ao Senhor. Porque saiu da sua terra, perdeu o marido, perdeu os filhos. Poderia ela permanecer ali? Poderia ela recorrer aos deuses daquele lugar? Mas ela permaneceu fiel ao Senhor. Ainda que eu esteja amarga, ainda que eu esteja triste, Ele ainda é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, né, irmãos, que Ruth olha para aquela mulher e ela fala assim: não, eu quero ser como ela. Que mesmo em meio à adversidade, o barco balança, mas não afunda. Ruth, ela viu virtudes em Noemi. Glória a Deus! Por isso que ela decidiu seguir aquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer então que Boaz, ele ficou sabendo da vida de Ruth. Que Ruth abriu mão de voltar para sua casa, para sua família, para vir cuidar de uma viúva que não tinha nada para lhe oferecer. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Talvez escolher ficar seria muito mais fácil. Mas ela decidiu ir. Talvez conhecer o ambiente de perto, o ambiente que formou a fé daquela mulher. Talvez quando Ruth olhava para a vida de Noemi, por tudo que ela tinha passado, e mesmo assim ela continuava com um bom testemunho, falando que o Senhor que o Senhor pode ajudar. Eu quero conhecer o ambiente no qual ela foi forjada. E é isso que a gente tem que ser. Referência. As pessoas precisam olhar para mim e para você, independente da situação em que estamos passando, independente do lugar onde estamos, e querer conhecer o ambiente no qual nós fomos forjados. Eu lembro que quando eu fiquei internada lá no hospital, eu fiquei 10 dias internada, muitos anos atrás, não quero mais saber de hospital. E eu falei para o meu esposo levar a minha Bíblia, ele tem uma Bíblia em ordem cronológica, e eu ficava ali meditando na palavra de Deus, me agarrando na palavra de Deus para não ficar amarga também. E a médica não era evangélica, e ela, de tanto que ela me via aquela Bíblia na mão, um dia ela chegou para mim e falou assim: deixa eu ver, eu vou achar uma palavra aqui para você. E ela não encontrou, né, porque era em ordem cronológica, né? E aí eu lembro que no tempo que eu estava ali, eu estava sempre louvando, com as minhas poucas forças, adorando ao Senhor, talvez me questionando do porquê eu estar naquele lugar, porque tem lugares que o Senhor nos coloca que a gente se questiona, né? Eu não mereço estar aqui, Senhor. O que eu fiz para estar aqui, Senhor? Mas o Senhor sempre tem um propósito maior, né? Um propósito que a gente não vê, que a gente não enxerga. E eu ficava ali louvando ao Senhor, e achava que não estava fazendo a diferença talvez nem na minha própria vida, né? Porque eu louvava, eu lia a Bíblia e eu não via
Aleluia! Físico. Todo dia eu achava que era minha alta, aquela abençoada, aquela médica, nunca me dava alta. E eu ficava louvando ao Senhor. E um dia, uma das mulheres que estavam ali também enferma, ela falou assim para mim, que quando ela estava amargurada, o meu louvor trazia paz no coração dela. E aí eu fiquei feliz às vezes aquele louvor não estava consolando nem eu, mas ele estava consolando alguém. Isso é ser Noemi. É na dor, é na prova. Apresentar um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que vai. Ainda que não faça por mim, Ele faz, Ele é. E a Bíblia nos diz então, irmãos, que Boaz foi o bom samaritano de Ruth, né? Ruth estava ali colhendo as espigas, meio escondidinha, porque ela não fazia parte do povo que trabalhava na colheita. E aí quem era órfão e viúva tinha o direito, né? Que depois da colheita, o que acabasse ficando para trás, eles podiam ir colhendo. Era o costume do povo judeu, né? E aí ele fala para os moços, deixa cair umas espigas aí, finge que não... Sabe quando a gente abençoa a vida de alguém, mas sem a pessoa saber muito assim, que vai meio que... não precisa saber que fui eu. E aí ela foi colhendo aquelas espigas, e aí ela falou, né, para Noemi, que ela estava justamente no campo de Boaz, que era um de seus remidores. E a Bíblia vai nos dizer então que o povo de Israel, quando falecia, os homens de uma família e ficava viúva, um parente próximo podia casar com aquela mulher e cuidar das posses daquela viúva. Esse era o remidor. Era tomar para si a responsabilidade de cuidar daquela que não tinha mais ninguém. Isso te lembra de alguém? Isso aponta para a cruz. Isso aponta para Jesus. Ele foi e é o meu e o teu remidor. Quando ninguém pode fazer por mim e por você, Ele faz. Quando ninguém pode ir, Ele vai. E a Bíblia vai nos dizer então que Noemi fala para Ruth, olha, ele é um dos nossos remidores. E ela fala para Ruth assim, vai acabar a colheita e quando acaba eles fazem uma festa para comemorar. E nesse dia você se veste e depois que todos comerem, beberem, se alegrarem e Boaz fosse deitar, você deita aos pés de Boaz. E a Ruth obedeceu. E o fato dela se deitar aos pés de Boaz era no sentido de humilhação, no sentido de que me protege, cuida de mim. É isso que eu e você faz todas as vezes que dobramos os nossos joelhos diante dele e colocamos diante dele a nossa situação, aquilo que nós estamos passando. Nós estamos dizendo para o Senhor, cuide de mim. Seja tu, Senhor, o meu remidor. E remidor ele significa resgatador, redentor, aquele que salva, aquele que resgata, aquele que liberta. E a Bíblia nos diz que ela deitou lá quietinha. E quando Boaz acordou, viu aquela mulher lá. E aí ela fala para ele, que ele cuidasse dela. E aí ele disse para ela assim, olha, eu não sou o parente mais próximo. Tem um que é mais próximo do que eu. Mas se ele não quiser, aí eu cuido de você. E a Bíblia nos diz que ele é um tão sábio. O que ele fez? Ele já arrumou as testemunhas. Nós temos que ser sábio, irmão. Que ele falou que já preparou as testemunhas e chamou o remidor e disse para ele, Primeiro ele deu a boa notícia. Noemi voltou e ele tem as terras de Noemi. Aí o outro já cresceu os olhos. Opa! Mas quando Boaz disse para ele,
mas tem a nora. Então, se você for remir a Noemi, Ruth faz parte do pacote, porque agora ela é povo de Noemi. E aí você vai ter que cuidar da Ruth, e os filhos que ela gerar não serão teus, porque era da lei, né? O primeiro filho era do defunto, da viúva, né? Aí o homem olha assim e fala, não, deixa quieto. Fica você, Isbel. Eu queria se fosse só as coisas boas, mas negócio de cuidar não quero não. Tem muita gente que é assim, né? Só quer a bonança. Mas na hora de cuidar, de estar perto, de zelar, essa parte eu não quero. Eu só quero aquilo que é bom para mim. E aí Boaz, né, estava esperto, já conhecia a fama do Dizucujo. Aí já falou, então tá bom. E aí eles davam os sapatos, né, pro outro quando eles faziam essa troca, né, de que você vai ser o remidor dessa mulher, então. E a Bíblia vai nos dizer que Boaz se casa com Ruth, a estrangeira. A estrangeira que chegou naquele lugar com bom testemunho. Boaz conheceu, antes de chegar no lugar, a nossa fama, a fama precede o ladrão, né? Não é o ditado popular que diz? E a fama nos precede, irmãos. Aleluia! Eu conheço uma professora que eu sempre uso ela como exemplo, e eu já falei para ela. E aí ela é uma pessoa que todo mundo que fala bem. Ela é uma bênção, eu gosto de trabalhar com ela. Os pais que os filhos foram, eu digo para ela, eu quero ser igual tu. Sabe, tem aquela boa fama, é tão ruim, né? Quando diz assim, fulano, eu vim trabalhar que a pessoa já trouxe o marido, misericórdia. Então a nossa fama sempre vai nos preceder. A forma como a gente age. Às vezes, irmão, a gente está fazendo e parece que ninguém está vendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E os olhos dos homens também. E a nossa fama sempre vai chegar. Mesmo que eu ache que ninguém... A Ruth chegou ali naquele lugar, nem conhecia ela. Ninguém sabia quem ela era, né? Ela era estrangeira. Mas a fama dela chegou até Boaz, uma fama boa, né? Que bom que foi uma fama boa. E aí a Bíblia nos diz que ela se casa com Ruth. Aleluia. E aí, a Ruth foi vó de Davi. A estrangeira, sabe? Aquela que por 10 anos não gerou filhos. Aquela que talvez foi para Belém pensando que só ia continuar cuidando da sua sogra e que morreria com a história que ela tinha. Ela entrou na linhagem do mestre. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, amados. Ele não faz. Ele colocou lá na sua genealogia, quando você vai ler a genealogia de Jesus, tem um monte de homem. Mas ele escolheu a dedo as mulheres que estariam ali. Ruth foi uma delas. E a outra foi a prostituta, né? Que também era estrangeira. Era de Jericó. Pelo natural não fariam parte da herança. Pelo natural não fariam parte da família. Mas ele as escolheu para dizer para mim e para você que independente de quem eu sou, de como me veio, da onde eu vim, eu faço parte da herança, eu faço parte da família de Cristo. Aquela que foi estéril por 10 anos, ela gerou, e ela gerou a descendência do Messias. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê o meu passado, ele não vê talvez o que eu estou passando hoje. Ele não vê a minha enfermidade, ele não vê a minha dificuldade, ele não vê a minha amargura. Ele vê o futuro que ele tem para mim e para você. Mas só alcança esse futuro aquele que se agarra com o noivo e não desiste. Não desista. Não desista. Ainda que você parece
que é você que está provendo. É eu que estou provendo lá na minha casa, missionária. Se não for eu, missionária, não tem ninguém para orar, não tem ninguém para interceder. Estou carregando Noemi. Ele vai prover na tua vida. E talvez através da adversidade que hoje você está passando, o Senhor vai te honrar, porque Ele é fiel. E assim como eu estava lá naquele hospital e aquelas palavras que aquela mulher falou, que quando louvava, a alma dela se acalmava. Eu levo isso para a minha vida. Então todas as vezes que a minha alma está turva, eu adoro o Senhor. Eu louvo ao Senhor e eu engrandeço o nome dEle. Ele me acalma. Essa é aquela adoração que o Senhor Jesus falou para aquela samaritana. E o Pai procura a tais que eu adore em espírito e em verdade. A minha verdade é o Senhor Jesus. A minha verdade não é o que eu estou vivendo hoje. A minha verdade é o que Ele tem para a minha vida. E aquela que pregou para Ruth, através do seu testemunho, Noemi. Depois, a dona Ruth, que começou a pregar para ela, através do que ela fez na vida dela. Através da decisão que ela teve de permanecer com ela. Ela lançou uma semente lá atrás, uma semente de amor, uma semente de cuidado. E ela colheu o amor e o cuidado que ela ensinou para Ruth no meio da sua diversidade. Então que nós não venhamos, amados, esquecer dos nossos sonhos, desistir dos nossos sonhos, porque Deus, Ele é fiel para fazer na minha e na tua vida. E assim como eu falei quando eu estava ministrando ali na igreja do pastor Edivan, e aquela palavra ainda age no meu coração, somos a carta de Cristo. E as pessoas têm que olhar para mim e para você e ler a Cristo, que Ele pode, que Ele é, que Ele faz. Talvez o papel está amassado, está rasgado, está manchado, mas que o que está escrito e se cumprirá. Porque se eu pegar um testamento, um documento que alguém escreveu, talvez caiu um pouco de café, talvez aquele papel está rasgado, mas ele ainda é a prova de que ele faz. Aleluia! Eu tive no meu sogro. A gente foi ali na prefeitura para ver a questão aqui do terreno, né? E o papel, misericórdia, irmãos. Todo amassadinho, todo velhinho, todo sujinho. Mas é a prova de que ele é o dono. Está amassado, está rasgado, mas se ele escreveu o teu nome, se ele assinou, é a prova de que ele é o teu dono. E se ele é o teu dono, ele cuida, ele provê, ele levanta Ruth, ele levanta mais, mas ele